Bem-vindo, amiguinhos! As armas brasileiras de Nelmo Suzano, através de Ronaldo Olive. Lembrando que eu não vou narrar o que está no livro, eu vou citar de forma cronológica e tecer as minhas opiniões pífias sobre os grandes projetos de Nelmo Suzano. Eu quero aguçar, eu quero engrandecer a vontade de vocês de fazer a aquisição do livro do Ronaldo Olive, As Armas de Nelmo Suzano. Ontem eu estava dando uma relida e aí eu cheguei no problema das falhas do fuzil Lapa no teste de Marambaia. E uma coisa liga a outra, né? O Ronaldo tinha uma grande penetração, o Ronaldo também, mas o Nelmo tinha uma grande penetração com a diretoria da CBC. E a munição usada no teste de Marambaia foi CBC. E falhou pra um caramba. E desqualificaram a arma, mas o projeto foi munição. Fizeram, só contrapondo, fizeram a mesma coisa com o AR-15 do Eugene Stoner, mas aí era mau caratismo do soldado que estava testando. Já contei essa história. Volta lá na história do AR-15, caso você queira, que não, continua aqui. E o Nelmo teve acesso ao lote de munição e verificou vários projetos de falhas de construção, não falhas de projeto, falhas de construção na munição. E ele foi fumegando falar, isso está no livro, estou só repetindo um trechinho pequeno, que a diretoria da CBC que nunca resolveu o problema. Então, a negativa do Lapa nos testes de Marambaia se deu através de problemas de munição. Imagina você com o seu carro de Fórmula 1 e aquela gasolina batizada. Ele, segundo o Ronaldo conta no livro, ele foi trocar farpas com o pessoal da CBC que prometeu sanar o problema e entrar em contato com ele, e isso nunca aconteceu. Pelo menos é o que está no livro. Vocês vão ler, vocês vão gostar. E recentemente aqui nos Estados Unidos, eu acho que vou até botar o corte, a CBC lançou um recall de munição. Pasmem, recall de munição, CBC aqui. Vou botar o recorte. Tá, vou botar aqui. Foi até o meu amigo GG que me mandou essa notícia, mas é recorrente. Paciência, né? Bom, nesse momento vocês deixam eu, em homenagem aos belos ataques de Israel, a minha 941 e a minha Tanfolio Jericó. Tanfolio Jericó, mas está escrito Mossad aqui. A Uzi vai sair ainda, calma, estou sem tempo para terminar ela. Mas vamos lá, nesse momento vocês deixam de ver a minha bela cara barbada e vamos à narrativa cronológica e as minhas opiniões fecais. Não levem minhas opiniões em critério, por favor, porque eu não entendo nada de arma. Projeto de transição. Enquanto o Nelmo Suzano aguardava para BSM-9 a resposta do governo, que pediu incansavelmente para testar a arma, mas essa resposta nunca veio, pelo menos nunca chegou à mão de Nelmo Suzano, porque ela chegou, mas um sócio pilantra, um sócio sujo, um sócio derrotista, talvez alguém patrocinado por outras empresas ou instituições, escondeu todas as respostas desse governo que queria comprar esse projeto BSM-9 do Nelmo, que eu acho um projeto genial. E durante esse processo que ele aguardava, não sabia da resposta, mas na verdade ele já tinha, só não chegou na mão dele. Incrível, né, cara? Ele trabalhou num projeto de transição. E esse projeto de transição foi a BSM-9 modelo 3, que vocês veem na foto. Eu já vi algum canal de YouTube falando que essa era a MP5 brasileira. Eu discordo veementemente,
Primeiro porque a MP5 tem um sistema de retardo no trancamento e essa é straight blowback. Apesar dela ser muito parecida com uma Uzi, com o carregador à frente do pistol grip, né, do handle ali, parece uma Uzi que encurtaram o cano e botaram o magazine mais para frente ou o pistol grip mais para trás. É um projeto legal, é um projeto bonito, um design interessante. É interessante ver a forma construtiva que o Nelmo trabalhava. São escolas diferentes, né? Nesse primeiro momento, ela ainda usa muito da estrutura do modelo 2, né? Ela era pesada, pesava 4 quilos, mantinha a mesma cadência de fogo. Consequentemente, o Nelmo mudou ela um pouquinho para usar aquela coronha ficou bom, aquela coronha collapsible de arame. Interessante, vocês estão vendo na foto aí. Nessa fase ele já estava com outra empresa, que eu vou citar, vocês vão ler no livro, né, na hora que chegar no projeto de transição. Mas é uma metralhadora que ele modificou um pouco e quando ele foi para essa nova empresa, vou falar o nome, Valparaíba, eu acho que ele evoluiu o modelo, deixando ela mais leve, pelo menos um pouco mais leve, né? 25% mais leve é bem mais leve. Então ela deixou de ser esse misto influenciado com influências visuais de Uzi, como vocês estão vendo na primeira foto, para essa coisa meio Stein, sabe a Stein da Segunda Guerra Mundial Britânica, que tinha o carregador de lado? Vou botar a foto para vocês verem. E que projeto enxuto, cara, que arma bonita, né? Construtivamente falando, e eu vou usar um pouco da minha experiência, e é bem pequena a minha experiência, o material mais complexo que ele usou com estamparia foi a área que está o gatilho, que é essa área quadrada, e a área do magazine. E eu vou dar um chute, eu vou falar da minha experiência e mais da minha sensibilidade com isso. A estrutura que envolve o cano e o mecanismo de ferrolho provavelmente era um tubo comercial. Bem trabalhado, eles fizeram bastante alívio nessa arma. Nessa época ele já tinha alguma experiência com polímero. E eu percebi, lendo o livro do Nelmo, que o polímero que ele usava não era estrutural. E isso que fique bem marcado. A forma como o Nelmo usava polímero na arma nunca foi estrutural. Isso vocês vão ver lá na frente quando eu for falar do Lapa. E até uma crítica que eu teço. Para aqueles que não conseguem visualizar o projeto. O Lapa está mais para um L89 britânico, acho que é L89, L83, do que para um Steyr AUG. O Steyr AUG, o polímero é estrutural, o polímero é mecânico e o polímero é funcional, inclusive com todos os mecanismos do gatilho sendo em polímero. No Lapa, o polímero, ou nas armas do Nelmo, o polímero, ele é uma capa. É uma capa. E isso não diminui o projeto dele. Porque eu tenho muitos anos apreciando projetos de prototipia. E eu vi meu pai trabalhando muito tempo. Já falei isso alguma vez, meu pai era prototipista de ramo odontológico, trabalhou para a maior empresa odontológica do Brasil. Os consultórios, mecanicamente, foi ele que criou. E eu via o que ele fazia, porque muito desse trabalho ele levava realmente trabalho para casa. E eu via ele fazendo esse tipo de coisa. E a forma como o Nelmo trabalhava nas armas dele, estruturalmente, isso eu vou mostrar numa foto, que vocês podem ver agora, onde está a BSM-9 modelo 3 toda desmontada.
esse projeto estrutural dele é muito elaborado. Reflete, sim, reflete uma indústria um pouquinho defasada já para os anos 80, porque é um tipo de construção que você vai ter no bloco soviético naquela época, ou em países aliados da Segunda Guerra Mundial, então já era defasada. Já não era uma usinagem do que a gente chama de maciço, né? É muita estamparia. E no Brasil você tem esses dois momentos, né? Que você tem o Nelmo trabalhando aqui com essa estamparia, mas você tem a usinagem de maciço na época através de Taurus, de Rossi, da própria Imbel. Eu acho que aqui ele está trabalhando o custo mesmo. O custo era muito importante. E geralmente submetralhadora está atrelada com baixo custo. Quando você trabalha com Blaubeck e trabalha com submetralhadora, né, que é calibre de pistola, você está atrelado a baixíssimo custo. Eu vou dizer aqui, eu vou chutar numa linha de produção essas armas do Neo, pelo menos essa BSM-9 modelo 3, eu vou chutar o custo de produção de uma arma dessa em 200 a 300 reais. 200 a 300 reais, no máximo 200. Eu amarraria meu burro em 200. Mas eu, de forma alguma, vou diminuir o projeto. Eu acho o projeto dele esteticamente muito melhor que os projetos suecos da época. A Suécia fazia bastante submetralhadora. Eu acho o projeto do Nelmo mais apurado. Você vê que ele tem uma visão estética melhorada, principalmente nesse modelo que vocês estão vendo a foto agora. Esteticamente é bonito, cara. É bonito. Esteticamente é bonito, mecanicamente é simples. É um projeto atual para os dias de hoje, cara, para um exército, em desespero por armamento, que não pode produzir fuzil e que precisa de algo valente, com alta cadência, funcional e descartável para o seu combatente. Essa é a metralhadora para ir. Essa definitivamente é a sub para ir. E cara, quando eu falo que ela é atual para os dias de hoje, quando a gente fala de Vietnã, você tem soldado americano usando metralhadora, submetralhadora da Segunda Guerra ainda no Vietnã. Não estou falando de Vietcong, estou falando dos próprios americanos. Greasy Gun era algo comum, porque é funcional, é descartável e é imparável, né? É simples, ela não é que é uma engenharia apurada, cara. Como é que eu vou explicar isso? Se você tem um mecanismo muito ajustado, qualquer poeira faz o mecanismo travar. Se você tem um mecanismo trabalhando com folga, ele aguenta mais sujeira, entendeu? Submetralhador é isso. Não tá mirando na precisão, tá mirando no fazer o inimigo abaixar a cabeça, sabe? Ou pelo menos ouvir o barulho e assustar. E esse projeto do modelo 3, essa evolução que ele tira o pistão, para mim é uma desevolução. Minha cabeça fala assim, desevoluir, né? É regredir. Desevoluir é maravilhoso. É regredir, você tirar o magazine de dentro do pistol grip, onde você tem mais cano ou mais compacta, e jogar ele para frente. Mas eu tô vendo aqui uma solução de gatilho também, e o bore sight da arma, tipo assim, a visão funda dela, ela fica mais compacta. Quando você olha pelo fundo, ela fica mais compacta, e eu acho que ele estava pensando no material, porque aí ele passa a usar o cano comercial, né? Para poder trabalhar todo o mecanismo, o cano, a dissipação de calor, o transporte do ferrolho ali dentro, tudo nesse cano, e aí ele diminui o maquinário apenas a fazer a casa do gatilho ali, o housing do gatilho, né? O receptário do gatilho do sistema de gatilho e do magazine. Mas genial, cara, um projeto
apurado. Aqui estão as fotos do nosso digníssimo, saudoso Ronaldo Olive. E você vê na mão dele, cara, ela é mais slimline, ela é mais fina, assim, mais furtiva do que a própria Tommy. Eu acho a Tommy extremamente furtiva. Cara, tem uns detalhes, o Nelmo tinha um detalhe de apuro. Quando você olha essa foto do Ronaldo Olive botando o magazine, você presta atenção no handguard, uma peça bonita, trabalhada, com os grooves no lugar certo. E na hora que você olha uma alavanca de manobra de ferrolho, vamos chamar assim, referenciada na MP5. Apesar de ela não ter um retardo de transportador de ferrolho aqui, ter um retardo de recuo. Cara, que metralhadora linda, 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 linda. Ela está em segundo lugar, já avisando que o Lapa não é o meu primeiro. O meu primeiro eu vou falar daqui a pouco. Em segundo lugar está esse modelo 3. Linda, cara, linda. Essa foto em especial, mais luz, mais detalhe. Que metralhadora maravilhosa. Foi referenciada inclusive na Janes em 87 e em 88, cara. Maravilhosa essa chance perdida do Exército Brasileiro. Maravilhosa, uma bela de uma chance perdida. Dentre várias, né? Houve uma grande simplificação nos componentes internos, como o transportador da arma, o ferrolho da arma. Ele simplificou muito a usinagem. É uma arma de produção rápida. Algum tempo depois surgiu o modelo M4 e aí, meu amigo, você vê o tanto que ele estava antenado. Não preciso nem falar com o que parece, né? Você vê que ele voltou a trabalhar com estamparia, já não era mais tubo mecânico, tubo comercial. Ele voltou a trabalhar com estamparia. Então era essa referência na Uzi, essa referência na HK, esse grupo que segura o gatilho e a coronha já é um grupo mais referenciado no sistema que é o FAL, ao passo que o grupo de chassi dela, do upper ali, da parte que suporta o cano, o ferrolho recebe o magazine, é muito referenciado na Uzi. São referências, o ferrolho usinado de forma quadrada, com a guia passando por dentro do ferrolho. Cara, magnífico. Eu tô sem poder acessar agora, eu vou buscar na minha memória esse projeto dos anos 90, essa M4, 89 e 90. Seria um pecado eu falar a influência da UMP-45 aqui, depois eu posso estar errado, eu vou pesquisar. Mas, cara, que projeto maravilhoso, né? Quando você olha o transportador do ferrolho do modelo M4, cara, eu falo transportador de ferrolho, mas no caso ele não tem o ferrolho. É um grupo só porque é Blaubeck, é o ferrolho todo, como um todo. Cara, é igual do G36, a solução das guias é igual do Steyr AUG. O Nelmo, para uma época de comunicação complicada, ele era extremamente antenado, cara. Quando você olha o transportador da M4, tem é referenciado na Uzi, essa guia, essa forma como o butt plate da guia é montado, é referenciado na Uzi, mas quando você vai para frente desse ferrolho, cara, você tem muita... Eu posso usar a palavra influência de uma forma errada da minha parte, mas pode ser que ele estava à frente do tempo dele ali, pode ser que ele não tinha contato com o G36 ou com a UMP-45 e a partir dessa influência da Uzi ele trouxe o projeto genial, cara, genial, simplificado, bem executado, magnífico, cara, magnífico. Magnífico.
Aí eu vou postar uma foto para vocês do Nelmo, numa época que ele já estava de cadeira de roda, junto com o senhor Luiz Gonçalves e o próprio Ronaldo Olive, aí fazendo uma homenagem à grande pessoa do Nelmo Suzano. Agora nós vamos chegar numa parte que a galera gosta muito, né? Que é o Laboratório de Projetos de Armamento Automático, ou vulgarmente conhecido como LAPA. Eles trabalhavam numa empresa que chamava Goiânia, cara, e eu lembro porque na casa da minha avó eles faziam assento de sanitário, por isso que ele teve o contato com... que antigamente assento sanitário era feito com madeira, para quem não conhece. E essa empresa foi uma das primeiras no Brasil a usar nylon de engenharia, né? Ou que a galera gosta de chamar polímero. E a turma deles ali, eles faziam... O que dava dinheiro eram esses assentos sanitários. A ideia principal desse projeto estava em calibre de pistola e calibre em 22. Então, um dos primeiros projetos, é esse que você vê na foto, que era em calibre em 22. O objetivo disso era mercado norte-americano, porque no começo da década de 90 fervia o mercado. Então vocês têm a Cálico, vocês têm esse carregadorzinho circular no topo, aí tipo uma dicha russa. O mercado americano fervilhava. E essa do Nelmo Suzano provavelmente seria uma explosão aqui no mercado. Foi testada pela primeira vez em 1982 esse modelo. Carregador de 10 tiros. E diferente do que a galera pensava, vocês podem ver aí na foto que o carregador entra por dentro do pistol grip. Mas ele tinha uma outra versão que carregaria um carregador banana ali na frente, da forma tradicional, à frente do pistol grip, como vocês veem na foto. Ou uma bullpup atrás do mecanismo de gatilho, né? Da tecla do gatilho, não do mecanismo. O mecanismo continua no lugar atrás do projétil. Visualmente, cara, quando você olha isso, você pensa assim, caramba, é um projeto estrutural. E é aí que eu chamo a atenção. Ela não é polímero estrutural. Então você tem a coronha fundida com o receptáculo do pistol grip e o guarda-mato numa única peça, como vocês podem ver na foto. Só que vocês percebem que o gatilho, o mecanismo de disparo e cano estão presos no upper da arma ali. É tudo uma capa. A parte estrutural está ali dentro. A forma de acionamento do ferrolho, de você manusear a alavanca de manobra do ferrolho, o charge handle, é a mesma tecla do gatilho. E essa ideia veio no primeiro AR, no primeiro AR-10, lá na década de 60 ainda. Depois o Eugene Stoner saiu fora dessa ideia. Mas você referencia ela no FAMAS francês e na arma do Nelmo Suzano. Ele era muito atenado. E isso vem com uma redução de custo também, porque a mesma alavanca de manobra do ferrolho é a mesma tecla do gatilho. Acho que pouca gente fala disso, ou quase ninguém fala disso. Mas é a mesma peça. É linda no mercado, na minha opinião, que não serve de muita coisa. Eu acredito que ela faria um baita de um sucesso.
E aí, mais uma sub do Nelmo Suzano. Ele pega essa ideia do polímero, né? Que esse debut dele nessa 22, nessa Lapa CA 22. E ele traz para uma CCP, uma carabina em calibre de pistola. Nessa foto que vos apresento, foto de Ronaldo Olive, vocês terão muito mais no livro se vocês comprarem. Gostaria de encorajá-los a comprar e ler, por favor, leiam. Presta atenção nesse magazine. Esse magazine ele é apenas um display, não é funcional, mas o design dele é lindo. E esse perfil meio UMP, é maravilhoso, né, cara? Então, essa alça de carregamento à la M16, essa alavanca de manobra do ferrolho, primeira versão do R10 década de 60. Então você tem duas referências ao AR e o corpo de polímero dele é apenas uma capa. Eu volto a informar isso, é apenas uma capa. O mecanismo não interage com esse corpo, que o design é maravilhoso, mas não é estrutural, é apenas uma capa. Mas que design bonito, aí ele já tem o design definido, o ângulo de pistol grip é o mesmo da M2 em calibre 22 LR. Essa arma venderia muito, viu? Para o que existe atualmente. E aí, cara, a gente tem pela primeira vez o Nelmo Suzano metendo o culhão dele aí e uma arma com retorno com retardo de abertura de câmera, cara. Então até um delay de blowback aí. Ela era conhecida como submetralhadora Lapa modelo 2 e essa sim, na minha opinião, a MP5 brasileira. Design magnífico, cara. Magnífico. Que chance perdida, né? Que chance perdida. E ele acertou o design em todos os aspectos. Eu tô correndo meu livro aqui enquanto nós conversamos. Aqui tem umas fotos da desmontagem dela e é onde você vai entender quando eu falo que o Nelmo ele trabalha com o corpo de polímero nylon industrial, é apenas uma capa. Então você tem a foto onde você tem toda a estrutura, onde está o transportador de ferrolho, cano, eu falo transportador, mas é o ferrolho. Ferrolho, cano, mola de recuperação de energia, tudo junto, unido por um tubo que eu acho que é comercial, mas tudo bem. Naquela mesma ideia nele para baratear as contas. E a capa, coronha, pistol grip, ali o housing do gatilho, handguard, é tudo uma capa mesmo. Simplificado para você não ter três peças. Coronha, pistol grip, handguard. Tudo junto, você bate com três takedown pins, que é muito R15 também. Mas no caso dele aqui não era contido, não tinha um retém, ele realmente sai inteiriço. Mas sim, o polímero em Nelmo Suzano não é estrutural, é apenas uma capa. O que não diminui. É um projeto maravilhoso. E Ronaldo Olive, aí, quando você pode ver em grande pose, atirando no melhor estilo anos 80, né, da cintura, com uma mão só, dando rajada.
Eu lembro de uma... Ah, tá aqui, ó. Vou postar pra você. Smooth as silk. É tão suave quanto uma seda, né? Maravilhoso, cara. Que projeto maravilhoso do Neo. A galera fala muito do Lapa, cara. Muito do Lapa. Mas eu acho o modelo SM, a Lapa SM modelo 2, que é a submetralhadora, eu acho mais, ó, minha opinião, eu acho ele mais capaz até hoje em dia do que o próprio Lapa, hein? Porque comercialmente é melhor que os projetos atuais. Essa foto é magnífica, cara. Olha o design dessa arma. Essa foto é magnífica. Magnífica. Extremamente bem feita. E agora, né, para deleite, para contrações abdominais de amiguinhos agora, né, o inesquecível Bullpup. O Lapa. FA03. Longa história curta. No final da vida, o Nelmo Souzano pegou esses marcador pirográfico e riscou todos os nomes do Lapa e mandou o Ronaldo Olive destruir o fuzil. Ele tomou raiva do fuzil no final da vida. Acredite. Acreditem. Eu pensei muito, cara. Eu pensei muito no que eu ia falar do Lapa. Eu não quero diminuir o trabalho do Nelmo Souzano. Eu não posso. E eu não sou ninguém para fazer isso. Não me levem a mal no que eu vou falar. Mas tudo na vida é influência. E o Nelmo bebia muito da escola Eugene Stoner. Ele bebia muito da escola das subs americanas e israelenses, né, em especial a Uzi, só tem a Uzi. O FAL, que é grande referenciado, e ele provavelmente teve muito acesso através do Exército, a fuzis como FAMAS, como o STG-77, né, o Steyr AUG. E o que eu vou falar aqui, eu não quero diminuir ele de forma alguma para vocês, mas basicamente eu vou destrinchar, na minha opinião, o que é o Lapa. Então, um sistema de acionamento de ferrolho baseado no primeiro modelo do R10, copiado no FAMAS. O sistema de gatilho, eu não consegui ter acesso, eu não consegui ver para falar para vocês, e isso fala muito da arma, mas vamos lá. Basicamente, através do ferrolho, através do cano, através da forma de acionamento, você consegue matar a escola que a arma foi feita. O sistema de trancamento do ferrolho é do AR-15/AR-18. Tanto é que magazine de M16 funciona normal nessa arma, porque ela é 5.56. Então, o ferrolho, o
cano, não o perfil do cano, o acoplamento do ferrolho no cano é de AR-15/AR-18. O Short Stroke Gas Piston, muito influenciado no que existe no FAL. Ele está trabalhando com o que ele tem em casa. Só que a forma que ele montou o transportador nos guias de mola de recuperadora foi uma forma totalmente diferente do que você tem nos ARs atualmente. O que você vai ter mais perto do que o Nelmo Suzano montou, da forma como ele criou isso, você vai ter uma arma americana recente chamada Foxtrot Mike, que é um R15 que não tem o buffer tube, e que o cara fez um trabalho, o cara cortou parte do transportador do ferrolho e o arranjo que o Nelmo montou a mola, esse cara fez, mas fez porcamente, porque a mola que o Nelmo montou, vocês estão vendo na foto, ela é contida, ela é bem feita. A desse cara não, se eu desmontar, ela cai. Esse arranjo do Nelmo é único. E o polímero não é igual no Steyr. O ângulo de gripe, do pistol grip, é o ângulo que você tem no FAL. Ele estava querendo fazer a transição para o exército brasileiro sem impacto para o manejo do soldado, a não ser que ia ser muito mais leve que o FAL é. O polímero não é estrutural, é apenas uma capa. O sistema de trancamento é do R15, o sistema de gás é Short Stroke Gas Piston, mas referenciado no que se tem no FAL. E eu não estou diminuindo, porque o sistema de recuperação de energia da mola é dele, e ficou muito melhor que o único sistema similar que eu conheço, que é o da Foxtrot Mike. O do Nelmo da década de 80 é melhor que o do cara. E a notícia chata esse fuzil ele é mais leve que a metralhadora do começo do vídeo, 1 quilo mais leve. Aquela metralhadora pesava a SMG, a Bergon que ele fez, pesava 4 quilos. Esse fuzil pesa 2,8 kg. É muito leve. É muito leve. O sistema de gatilho que a gente tem acesso aqui, eu vou preferir não me manifestar, porque ele não tem muito de AR-15. As molas deles aquelas molas de arame trançado muito usados na Alemanha e pelo AK-47. O sistema de impulsor aqui, nas fotos que eu tenho acesso, é melhor eu não me manifestar, cara. A parte triste e que vocês vão ter dados para vocês lerem é falando do problema das munições CBC. Mas, tipo, é um fuzil interessante, é um fuzil para a época, bem à frente do seu tempo. Tem uma história interessante de quando os engenheiros da Trigicom vieram para o Brasil e levaram um Red Dot para ser testado no exército. E, longa história curta, o Nelmo adaptou o Red Dot no Lapa, tem as fotos. Vou mostrar uma foto, vocês vão ver o resto nos vídeos, no livro que vocês vão comprar. E pegaram o pior soldado, o pior atirador da companhia e botaram ele para atirar. Tanto é que ficaram 2 soldados do lado dele para ver se não fazia coisa errada. E o cara conseguiu acertar os alvos todos com essa mira. Então, tipo, foi um feito pro Nelmo com essa arma. Ela ficou famosa em vários videogames, né? A galera gosta muito de trazer a história dela. Aí tem uma foto da família, né? Com a esqueleto, com o primeiro modelo em Carime 22 da Lapa, o modelo submetralhadora com delayed blowback em 9mm, modelo 3,
e o Lapa. Uma foto bem icônica de uma família de armas que faria muito, mas muito sucesso se fosse posta no mercado. E essa foto bem famosa aí do Lapa lado a lado com o FAL. O vídeo vai ficar por aqui. Na próxima semana eu vou falar da arma número 1, que é o mais curto, do Nelmo Suzano. Espero que vocês gostem. Gostaria de reiterar mais uma vez, comprem o livro de Ronaldo Olive. As matérias de referências estão na descrição desse vídeo, juntamente com os links para aquisição do livro. Não vamos deixar essa história morrer. Um abraço, galera. Bom final de semana.